Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, nós estamos recebendo o presidente da CDL-BH, Bruno Falsi, porque a gente vai falar com ele, nesse período eleitoral que a gente já está vivendo, né, sobre as expectativas, né, do mercado, da área de economia, principalmente aqui em Minas Gerais, para os candidatos aí para o futuro governador de Minas Gerais. Em primeiro lugar, bom dia, seja muito bem-vindo, Bruno. Bom dia, Delma, bom dia, ouvintes. Bruno, então começa perguntando assim, a gente vem aí enfrentando, a economia já estava ruim, já estava andando aí com pernas um pouco bambas, e essa greve dos caminhoneiros também veio intensificar isso, fazendo com que o mercado procure alternativas para se melhorar nesses últimos meses. E eu pergunto, o que é que a CDL, por exemplo, o que é que os empresários estão esperando desses candidatos que estão aí se apresentando? Olha, o que os empresários precisam? Nós somos a favor da livre iniciativa, de menos interferência dos governos na iniciativa privada. O governo interfere demais na iniciativa privada. E, normalmente, para não falar que é uma certeza, quando ele interfere negativamente. Ele interfere criando regras, criando determinações, ao invés de deixar o empresário desenvolver. Ele cria a burocracia, porque é uma burocracia que não leva a nada, nos levando a pensar, inclusive, que quanto maior a dificuldade, depois eles vão poder vender a facilidade. E nós não estamos precisando disso. Nós estamos precisando de incentivo. Nós estamos precisando que o governo deixe os empresários desenvolver as suas funções que nós sabemos muito bem fazer. Por quê? Porque quem faz a riqueza de uma nação é o setor produtivo. São os empresários e os trabalhadores. Não é o governo. Mesmo porque o governo não tem nem dinheiro. Quem tem dinheiro é a população, que dá para o governo fazer a gestão desse recurso e, na maioria das vezes, ele faz uma gestão muito ruim do dinheiro da população. Presidente, bom dia. Bom dia. Aqui em Minas Gerais, especificamente, em Minas tem sempre aquele ditado de que quando o Brasil vai bem, Minas vai melhor. Quando o Brasil vai mal, Minas consegue se sair pior do que o Brasil. Especificamente aqui no estado, o que a CDL-BH e o setor do comércio espera do próximo governador? Olha, nós precisamos de menos burocracia, de mais autonomia para os empresários, tá? De menos interferência do Estado nas atividades dos setores de comércio e serviço, assim também como na indústria, no agronegócio, no setor empresarial de uma forma geral, tá? Nós temos, o governo tem que simplificar e desburocratizar o Estado. O governo está extremamente inchado. A máquina pública é pesada e, na maioria das vezes, incompetente. Ela não dá a resposta no tempo necessário, tá? Nós precisamos melhorar a segurança no Estado, tá? Nós temos de criar um equilíbrio fiscal. O governo tem de diminuir, ele tem de desidratar para aí sim ele poder chegar a diminuir os impostos. Nós somos a favor do pagamento dos impostos, mas não nessa proporção. E principalmente porque o governo não devolve à população a alta carga tributária que ela paga. Bruno, e é comum, né, as entidades representativas desses setores em todo o país sempre fazer debates, convocar esses pré-candidatos para uma conversa, até para que eles possam apresentar as propostas diretamente para vocês. A CDL já realizou um debate como esse ano? Debate não, nós tivemos uma conversa
com o Bolsonaro e tivemos uma conversa com o Alckmin e também tivemos uma conversa também com a Anastasia. Com a Anastasia já tivemos 2 conversas. É um fórum de entidades de Minas Gerais que está promovendo esses encontros. E nesse primeiro momento essas propostas têm agradado a categoria dos que conversaram com vocês até agora? Nós até então estamos num momento pré-eleitoral, né? As conversas são boas, mas não adianta só conversa. No Brasil a gente tem de parar de ficar conversando muito. Nós temos de falar menos e fazer mais. Inclusive criar uma metodologia de responsabilizar os políticos. Porque falar é fácil, mas e aí? Vai fazer? Tem condição de fazer? Eu acho que essa é a grande resposta que a gente espera deles. É um compromisso que eles têm que ter com o seu eleitorado. Na eleição presidencial, presidente, a gente tem visto a reforma trabalhista ser um assunto debatido. Foi assim já no primeiro debate entre os presidenciáveis, realizado na quinta-feira passada pela TV Bandeirantes. Deve ser assim ao longo da campanha, já tem sido assim nessa pré-campanha e com certeza vai ser assim também ao longo dos próximos debates. Eu pergunto para o senhor, a reforma trabalhista que foi feita e implementada pelo governo Temer, de fato ela aliviou o empresariado brasileiro? E aqui em Minas Gerais eu queria saber o posicionamento da CDL-BH, e seria mais fácil para a CDL apoiar ou estar ao lado de um candidato que defenda a reforma trabalhista, uma vez que já fica claro para a gente que há candidatos que defendem e há candidatos que não defendem a reforma trabalhista? No estado em que nos encontramos, a reforma trabalhista, ela foi boa, mas precisa ter mais avanços. Mas foi a melhor possível. Nós precisamos também passar pela reforma da Previdência e a reforma política. Agora, para que tudo isso aconteça, nós precisamos também que o governo faça uma gestão mais parecida com gestão empresarial e não a gestão política. A gestão que contrate um funcionário e não sabe nem se vai ter trabalho para ele, mas dê um emprego. E nós não estamos num momento de dar emprego, nós estamos no momento de dar emprego. Os funcionários têm que produzir. Nós estamos conversando hoje aqui com o presidente da CDL-BH, Bruno Falsi, sobre o que o empresariado mineiro espera, né, do próximo governador do estado. Nesse período pré-eleitoral, eles estão mantendo conversas com alguns deles, estão apresentando as propostas. Eu pergunto, Bruno, da mesma maneira que vocês estão ouvindo, né, as propostas desses pré-candidatos, vocês também têm apresentado, por exemplo, alguma lista com necessidades do setor para que esses pré-candidatos possam incluir no plano de governo deles? Estamos já elaborando, eles sabem, porque nós já conversamos várias vezes com vários deles, eles sabem as dificuldades que um empresário da área de comércio e serviço passa, sabe? Então, eles já têm uma boa noção. Agora, temos de fazer um pacto, temos de entregar, eles têm que analisar e apoiar publicamente, justamente dentro daquilo que eu falei. Falar é muito fácil, e fazer? Então, no momento pré-eleitoral, fala-se, mas vai cumprir? Então, é isso que o político tem que passar a vislumbrar, que não adianta ele falar, ele tem de falar o que ele dá conta de fazer. O senhor falava agora há pouco da reforma trabalhista, disse que foi a reforma possível de ser feita, mas que ela precisaria ir além. O que é esse além que o senhor defende? Onde que a reforma poderia ter ido além? Olha, nós precisamos respeitar a legislação, nós precisamos dar condições aos trabalhadores, tá? Agora, nós precisamos ter mais flexibilidade. Já teve avanços importantes, agora temos de ter menos interferência
do Estado? Por que por que o trabalhador pagar tantos tributos? Ele não precisa pagar tantos tributos. Por que esse dinheiro não vai direto para o funcionário e com esse dinheiro a mais ajude a girar a economia brasileira? O Brasil está ficando sufocado com a carga tributária. E parte dessa carga tributária é paga pelos trabalhadores e que não tem um retorno. Na hora que ele vai procurar um médico, o governo não dá saúde. O transporte é um caos. Nós não temos um transporte decente. A parte de segurança também é outro problema que temos. A educação não precisa falar. Haja visto quanto ganha um professor. O professor que nos ensinou tantas coisas. Ele não merece ganhar mais? Agora, tem de ser desonerado o custo de um funcionário. O funcionário, ele recebe pouco, mas o empresário paga muito. Então, esse gap entre o que o funcionário recebe e o que o empresário paga, o governo não devolve para o trabalhador. Nas formas, vamos falar assim, da legislação, que seria a parte de transporte decente, saúde, educação e segurança, levando a todos os trabalhadores a ter um outro pagamento. A maioria deles tem um plano de saúde privado, os filhos estudam em colégios privados e assim por diante. Então nós não podemos ter esse peso. O governo não pode colocar o peso tamanho no trabalhador. Ô Bruno, e tudo influencia, né? Porque o senhor citou aí educação, segurança, porque tem um lojista, ele tem que estar preocupado se o ponto que ele tem a loja dele tem um transporte adequado para que as pessoas cheguem até lá, se tem segurança naquele local que ele tem o empreendimento dele, a empresa dele, quer dizer, tá tudo interligado, né? Você tocou num ponto muito importante. Nós temos de ter o melhor ambiente para o negócio. E o governo não vem criando esse ambiente. Nós queremos que o nosso cliente consiga andar na rua livremente, despreocupado. Muitas vezes não consegue andar porque tem um morador em situação de rua. Muitas vezes porque a iluminação tá ruim. Porque às vezes está faltando uma poda de árvore, gerando uma insegurança. O transporte nas grandes cidades tem se evitado o carro, o automóvel. Sim, positivo. Mas para isso, e antes de tirar ou dificultar o ir e vir de automóveis, tem de criar um transporte público. Belo Horizonte está querendo construir um metrô há quantos anos? O que está acontecendo? Por que não vem verba do governo federal para Belo Horizonte, para Minas Gerais? O que está faltando? Será que é empenho dos nossos deputados federais? Será que é o apoio dos senadores mineiros? Mas não vem verba do governo federal para Minas Gerais na proporção que Minas Gerais merece há quantos anos? Ou décadas? Então Minas Gerais não está tendo privilégio, não vou nem falar privilégio, não está tendo uma igualdade há anos. Quanto de dinheiro o governo federal investiu ou no Nordeste ou no Rio de Janeiro? E em Minas Gerais? Minas Gerais está largada
pelo governo federal há anos. Isso tudo impactando nos negócios, quer seja no comércio e serviço, ou indústria, ou o próprio agronegócio. Presidente, a gente está caminhando para o final da entrevista, ainda temos aqui 45 segundos para encerrar, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Diante dessa lista de reivindicações que o senhor fez, todos esses pedidos que o senhor fez aqui, tanto ao futuro governador quanto ao futuro presidente da República, a CDL-BH estuda apoiar um candidato especificamente enquanto entidade, ou isso não é cogitado neste momento? Não, nós apoiamos a proposta. Nós temos de apoiar o candidato que faça um melhor link com as nossas necessidades. Então, nós não apoiamos as pessoas, apoiamos as ideias. E as ideias nós vamos debater até o final para criar o melhor ambiente em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Ok, conversamos hoje aqui com o presidente da CDL-BH, Bruno Falsi, sobre o que o empresariado espera do próximo governador do estado e também do governo federal, né, Bruno? Muito obrigada pela sua participação aqui no Café com Política, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e bom dia, Delma e Rodrigo.